La 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 da 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 la 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 da 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 la 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 da da da. I hope that I should live to see. Senhoras e senhores, pode tocar a música porque estamos começando nessa segunda-feira. Muito risco, pouco ego. Fala, Zuki, tudo bem? Você tá bem, tio? Eu tô ótimo, tô meio gripado, mas não é Covid. Você Já tem fiz certeza, fez o teste? absoluta, fiz 12. Porque a gente tá aqui na sua residência. Você sabe que essa hora. Não, a gente fica tranquilo. Fica É só essa maravilhoso. mudança de tempo de São Paulo. Eu tô feliz em te ver, você tá mais rechonchudo, tá comendo bastante. É uma né? sanfona que a gente vive, tio. Com filha pequena, a gente fica comendo leite nã e dá aquela engordadinha, mas daqui a pouco a gente dá aquela corrida e emagrece como você mesmo me ensinou. Porra, esse final de semana foi uma loucura. Onde você tava? Nós fomos dar um beijo no Elon. Tá. Ele veio... Aliás, muita gente comentou, você estava com o nosso querido Musk, né? É Elon ou Elon ou Elon? Eu chamo ele de Elon. Elon. Porque todo mundo chama ele de Elon. Eu chamo ele de Elon ou de Elinho. Elinho é bonito. Elinho ele não entende porra nenhuma. Mas Bom, foi lembrando ótimo. então que você estava na Fazenda Boa Vista, no Fazano, onde você vai muito com ele Ron, com a turma que eu conheço A lá. turma da JHSF tava lá. Tava não lá. sei E o aí, quê. o que rolou? Me conta, foi uma... Não, o ponto é o seguinte, Zuki, quando tem muita gente em volta, quando tem muito confete, é uma coisa mais institucional, menos detalhista, né? Então, o segundo passo, nós vamos se encontrar lá nos Estados Unidos, vamos ver se dá para fazer um negócio grande de níquel. Ele veio para cheirar o níquel. Ele brasileiro. deu uma olhadinha, fala que é um projeto da Amazônia, Starlink, um projeto vamos ver. educacional. Vamos torcer para que aconteça. Que ele é um gênio, isso é indiscutível, né? Sim. Vamos ver agora, botar a mão na massa, isso que é importante. Eu sei que você é um cara que sempre está com o radar ligado, sempre vendo as perspectivas de negócio. Uma coisa interessante foi o seguinte, até para a gente engatar num papo bacana, tinha muita empresa, muito empresário brasileiro, Tá bom. obviamente local, com empresa local, e a ideia da turma foi falar um pouco de expansão da empresa local para o global, né? Que é uma dificuldade, porque navegar no mercado brasileiro já tem que rebolar bastante. Imagina ir para fora, né? Então, para navegar em mercados maiores, mercados em diferentes moedas, câmbio, etc e tal, você tem que estar com um punch, um caixa bom, grande, e saber operar em mercados diferentes, né? E ter retaguarda, que você sempre me fala isso. Pois é, mas o ponto é o seguinte, eu brinco com a turma, eu falo o seguinte, você sabendo dirigir em São Paulo, você pode dirigir em qualquer cidade do planeta. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então você sabendo trabalhar no Brasil, você está preparado para levar porrada em qualquer lugar do planeta. É verdade. Com tanto obstáculo aqui que você fala, caminho obstáculo aqui, tem tanta lombada aqui na vida, você pegar uma autobahn lá na Europa, vai pra Alemanha, você... Referência tributária, carga tributária, fiscal, enfim. O empresário aqui não é um empresário, é um guerreiro, né? É verdade. Mata um leão por dia. Mas enfim, esse é um assunto que dá para explorar de cabo a rabo. Eu adorei, porque toda segunda-feira, agora a gente tá fazendo esse conteúdo, e você me deu essa incumbência de falar, traz alguém aqui que pode falar sobre esse assunto, sobre internacionalização, como é que faz você fazer uma empresa global. Eis que nós temos o homem, e eu queria apresentar para você o nosso querido Rafael Capaz. Primeiro uma salva de palmas para ele. Fala, Rafa, tá na área aqui? E aí, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Que legal. A gente faz aqui, você lembra da Cato, que antes do LinkedIn, que você mandava o currículo para as pessoas contratarem? Não sei se você já chegou a mandar o seu currículo para a Cato alguma vez. Lembro bem. É um clássico. Do meu tempo, né? É do meu tempo. É do nosso, do tempo do tio aqui. Exato. Eu vou passar o seu currículo e você, por favor, me corrija, porque tem tudo a ver com o assunto que a gente quer abordar hoje. Bom, ele tá aqui, ó. É um cara que já tá Director Head Global Trade Service ao longo de 19 anos de atuação no banco, passou por diversas áreas da tesouraria, área que chegou à posição de liderança, formado pela Escola de Engenharia da Mauá, Engenharia Civil e MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Falei correto? É isso aí. Show de bola. Que currículo, hein, tio? Ô, Zuki, deixa eu te falar, você falou que eu sou da época da Cato. Eu sou da época em que você mandava currículo via pombo, porra. Tinha que Tá de mandar sacanagem. Mas que currículo legal. O papo aqui, obviamente, a gente vai abordar vários setores, mas o que a gente se interessa muito, eu sei que você domina, né? Parece que você já está há um tempinho falando sobre isso,
que é como criar uma estrutura para facilitar a internacionalização do cliente. Me conta um pouco dessa área que você atua e como é que funciona. Bom, vamos lá. Aqui no Santander, a gente tem esse time focado em apoiar os clientes na internacionalização. Acho que o Santander, pelo fato dele ser o único grande banco internacional com presença relevante no Brasil, tanto no segmento de grandes empresas como de pequenas e médias, a gente tem tudo para poder apoiar os clientes e eventuais clientes ao longo desse processo. Eu acho que o mais legal aqui é que a gente conta com uma estrutura para atender todas essas empresas, e não só aqui no Brasil, mas com base disponível ao redor do planeta, né? A gente tem aí os principais mercados sendo descobertos pelo Santander, a gente está na Europa, a gente está na América do Norte, está na Ásia, em toda a América Latina, um grande mercado nosso. E isso faz com que a gente tenha um canal de acesso a esses mercados, podendo oferecer estruturas, podendo oferecer assessoria para os nossos clientes no processo de internacionalização dos negócios deles. Capaz, deixa eu te fazer uma perguntinha. O nosso Instagram, ele recebe uma canalização de empresários brasileiros muito grande, de todos os tamanhos. Desde o cara que tem uma empresa que fatura bilhão, até o cara que está começando a ter uma empresinha ali faturando um pouco. A tua visão dentro de internacionalização, me fala os pontos que você enxerga de forma crucial para o cara ter musculatura financeira para dar um salto fora do Brasil. Porque o mercado local ele é super desafiador. Quando o cara está consolidado e quer alguma coisa maior, aí tem que ter algumas características que eu queria saber da tua visão, aí o que faz ele ter um diferencial maior. Eu acho que aqui, como vocês colocaram logo no começo, né, o empresário brasileiro é um herói. E tudo isso traz uma facilidade para ele poder lidar com as grandes barreiras e diferenças, principalmente culturais, de fazer negócio que a gente tem ao redor do mundo. A gente brinca muito que quando uma empresa brasileira aqui, independente do porte, pode ser uma das grandes empresas brasileiras, até a pequena que quer começar a exportar ou quer começar a atuar no mercado, quando ele chega lá no outro mercado, no outro país, o impacto cultural é diferente. Sem falar nas questões de câmbio, sem falar nas questões de tributação, sem falar nas questões de estrutura. Então, eu acho que assim, toda vez que uma empresa ela se permite, e tem que ser um processo super bem estruturado, de uma vez que ela está muito bem preparada, dar esse passo para o mercado internacional, não é simplesmente querer ir lá dar as caras e sair buscando um parceiro e um potencial, né? O que a gente fala muito aqui no processo de internacionalização é que se a empresa ela não está nem muito bem estruturada aqui para o mercado local, dar esse passo só vai trazer ou vai trazer um foco maior para os problemas que ela já sofre aqui hoje, porque atuando no mercado internacional a complexidade é maior. Começando aqui um pouco nos principais temas, né, nos pontos que você tinha colocado, tio Rico, eu acho que o primeiro ponto aqui é a conexão, né? Quando você vai buscar um mercado internacional, a primeira coisa que você tem que olhar é analisar aquele mercado, analisar também o seu produto ou a sua oferta de serviço e o contexto que ela tem naquele outro mercado, porque tem coisas que funcionam muito bem no Brasil e que Exatamente. não servem em outros países. Exato. Desculpa te cortar, mas o seguinte, o Brasil é um mercado específico, muito particular. A gente, até nós estamos falando a última vez, a porrada de empresa, de banco que vem aqui gringo, achando que aqui é Nova York, que a cultura do brasileiro é a mesma, tá cheio. Mas as que sobrevivem, você conta nos dedos de uma mão e ainda se der amputada, entendeu? Eu imagino, assim, até aproveitando o que o tio tá falando, existe uma dificuldade, obviamente, de ambientação cultural, né? Você vai negociar com um gringo, é outra história. Sem colocar nome ou uma situação exatamente específica para a gente não delatar ninguém aqui, me conta um pouco assim, qual que é a dificuldade que você acha cultural? Primeiro para o gringo entender a gente, como é que você vê isso? E vice-versa, né? Exato. Eu acho que o primeiro ponto aqui é que o brasileiro, como ele é muito inventivo e muito... Porque a gente sempre fala, né? A questão do jeitinho brasileiro.
Um dos temas, por exemplo, que a gente enfrenta, principalmente em mercados específicos, e aqui só dando um exemplo, por exemplo, o mercado chinês, né, que é um dos grandes mercados receptores de produtos e serviços brasileiros, tem uma questão até de confiança, né? Existe um relacionamento que precisa ser construído, que demora, até que, por exemplo, a tua contraparte lá fora passe a ter confiança em você para poder fazer negócio, eventualmente sem intermediários, sem custos adicionais. E isso é um processo que não vem da noite para o dia. Então, Ou ainda mais com o chinês, você falou de chinês. Bastante. Ó, se a gente falar que mercado asiático, o tio tem cada história, assim, negociar. Não, é um negócio de louco. Total. Capaz, eu vou te falar, eu tive que até fazer aula de mandarim para poder botar o dedinho no mercado asiático. Faz total É sentido. ni hao, é xie, é um negócio de louco. O mandarim ainda ajuda a trazer essa confiança maior para tua contraparte lá fora. Total, você falou de idioma, a gente tinha um cara, a gente tem uma base forte em Singapura e tem que ter cara que fala chinês ali. Você pode ir para Harrods em Londres, para qualquer empresa de altíssimo contato com os asiáticos, você pode ver nessas lojas em Nova York, Quinta Avenida, sempre tem um cara que fala russo, chinês, se bobear um árabe. Porque a barreira Mas é de óbvio. língua é óbvio, é O que óbvio. vocês estão falando faz todo sentido, que o cara precisa passar confiança. Não, e outra coisa, é um mercado relativamente recente. Nós estamos falando de globalização. Total. Da década de 80 para cá. Não existia. Você tem que idade? Você não tem nem 40 Eu tenho anos. 38 anos. 38, porra. Quando você nasceu, o mercado ainda era muito segmentado. Fechado, óbvio. Obviamente, nós estamos numa revolução tecnológica forte, mas o face-to-face é outro business. Então, você estava falando da questão cultural, né? O idioma, que é importante. Que mais que você estava falando? Acho que outro tema aqui é a questão de estar preparado do ponto de vista de estrutura para atender. Só contando aqui uma anedota. Boa. Outro dia a gente estava aqui com uma empresa que chegou aqui para a gente e eles trabalham no ramo alimentício, né? Fizeram uma viagem dessas missões para o mercado asiático, tiveram em China, passaram na Índia e na Coreia também, e eles estavam contando que quando eles voltaram de lá, expuseram o produto, fizeram essas reuniões, quando eles chegaram aqui, voltaram e tinha no e-mail deles um pedido que era algo em torno de 5 vezes o que eles produziam no ano. Ou seja, eles falaram assim, eu não tenho como atender isso, nem musculatura, seja financeira, estrutural, de indústria para conseguir atender isso. Então isso fala um pouco também da questão do estar preparado. Isso é verdade. Deixa eu pôr a bola um pouco no chão aqui, Rafa. Assim, apesar de ser uma coisa muito particular, né, de cada empresa, vamos agora entender por onde começar para ser uma empresa internacional. Eu acho que o principal ponto aqui que a gente comentou logo no início é, primeiro, estar preparado e estar bem estruturado para o que já faz hoje, né? Então, se a empresa não está com uma musculatura de capital de giro, com uma musculatura de estrutura industrial para poder atender o que já tem hoje, foi o que eu falei, internacionalizar só traz uma exacerbação para os problemas que já existem hoje. E nós estamos falando de várias de capital fechado, né, capaz? Exato, exatamente. Capital fechado, o cara que ainda não está totalmente full. Tá Às vezes é familiar o negócio, está gigante, mas ele ainda não tem o real. Porque quando você vai para mercado, para bolsa, você tem que dar satisfação para Deus e o mundo. Verdade. CVM, local, lá fora. Então nós estamos falando, Zuc, de uma empresa que muitas vezes é de pai para filho. Total. E o cara é muito centralizador. Então, se eles têm algumas lombadas aqui no Brasil que eles tropeçam de vez em quando, lá fora, ainda mais com diferença de fuso, de idioma, de cultura, ele vai tropeçar o que ele tropeça aqui vezes 2, 3. Então tem que ter punch para fazer isso. Concordo. Continua aí. Exatamente. E outra coisa é que quando a gente começa a falar de comércio internacional, seja via uma exportação de um produto fabricado aqui, seja via estabelecer uma entidade lá fora para poder fazer, é toda a questão de moeda, né, que cai no negócio. Exposição cambial, é verdade. Exato, exposição cambial. O alongamento dos prazos, porque em geral os prazos de pagamento e recebimento dessas empresas tendem a se expandir. Isso daqui impacta em capital de giro na veia para essas empresas, né?
E acho que tem também a questão de governança, né? Não ter políticas muito bem estabelecidas quando a gente fala de riscos de moeda. Outro tema que a gente escuta muito é você começa a fazer negócio com uma entidade do outro lugar do mundo que você nunca ouviu falar. Exatamente. E capaz... Fala. Não, e só para complementar, Zucchi, nós tivemos uma reunião com um grupo de empresários e o Capaz ele tocou num negócio interessante, governança. Tá bom. Governança é o seguinte, o que você vai implementar em termos de cultura na tua empresa? E a grande maioria das empresas não tem isso de forma clara. Não tem. O que dificulta ainda mais. O que eu estou dizendo é o seguinte, o mundo ele é muito complexo. Se a tua cultura for complexa, você não vai fazer nada, você não vai sair do lugar. Perfeito. Então, quando você tem um negócio muito bem estabelecido, bullet points de como interagir, como agir e chegar onde você quiser, aí você começa a ter uma vida um pouco menos difícil. Mas em termos de governança, ainda uma empresa que está querendo internacionalizar é extremamente importante. Você foi bem pontual. O que vocês estão falando é ESG, né? O ESG já é... Também tá junto com a governança. Porque, assim, eu vejo assim cada vez mais as pessoas usarem esse discurso do ESG, né? Sem dúvida. Tem o discurso do ESG, mas até aqui a gente está falando, Zuckerman, até um pouco antes, né? Que aquela governança da empresa mesmo, de políticas, de ter processos e dinâmicas muito bem definidas. Bem definido, isso é um desafio enorme. Você pega empresas que podem ser enormes, mas que se não tem isso... a possibilidade de ter problema na internacionalização é enorme. E esses são os pontos mais comuns que você enxerga de desafio? Tem mais algum outro? E os financeiros, né? Obviamente que aqui é super importante. Como eu estava mencionando, toda a questão de exposição, prazo, capital de giro. Isso daqui, normalmente, né, o que a gente fala aqui é quando você pega das menores empresas ou até as grandes... não ter tudo isso muito bem definido e partir para a expansão é super complicado, porque, de novo, os problemas só aumentam. Agora, no teu feeling, as empresas que desejam executar essa transformação global, as que querem e as que conseguem, qual que é a tua taxa que você viu aí ao longo dos anos de sucesso e de falhas? Todas que querem conseguem? Não, né? Não são todas que conseguem e assim, independe do porte, né? A gente já viu várias empresas super bem estabelecidas no mercado local, buscando mercado internacional, fizeram uma aventura, isso não é deu interessante. certo, voltaram atrás. E as pequenas, médias também, e aqui é até um chamamento, né? Porque assim, a internacionalização não depende do tamanho. Você pode ter uma empresa pequena que tem um produto específico, um serviço específico, que pode ter uma demanda enorme no mercado internacional. Tipo agro, como o Brasil hoje, Estão se aproveitando disso. É legal você tocar, até o tio falou do agro, mas quais são os setores, quais são esses tipos de empresa que mais se internacionalizam? Eu acho que o agro é meio óbvio, né? Porque o agro, a gente está falando de commodity, a internacionalização é até meio que natural pela destinação dos produtos. Mas a gente tem hoje empresas de tecnologia brasileiras, crescendo e expandindo no mercado local. Volta e meia a gente vê falar das startups, né? Elas começam aqui no Brasil, um ano depois já estão com negócios principalmente para a América Latina, pela proximidade do negócio. Indústrias obviamente sofrem um pouco mais pelos temas que a gente comentou, são mais intensivas em capital de giro, sofrem mais dificuldades, mas também a gente vê bastante espaço. Commodities em geral para o Brasil, né? Não só, obviamente, as commodities agro é a grande máquina de internacionalização do Brasil, e serviços, que é algo que agora também começa a crescer e começa a ter mais importância. A gente tem centros de excelência de serviços, e aí não estou só falando do mundo de tecnologia, mas também de serviços em geral. Tem um espaço enorme para as empresas brasileiras. Muito legal. Agora me fala uma coisa, vai. Você está dando uma aula aqui pra gente, mas por quê? Qual facilidade o cara tem, um cliente, para procurar você, pelo know-how que você já tem, para estar no Santander? O que é o diferencial que você acha que vocês aplicam tão bem? Eu acho que aqui, falando um pouco daqueles temas que eu tinha comentado lá atrás, o primeiro é a conexão, né? A gente tem estrutura para poder atender eles, independente dos países onde ele estiver. E o mais legal é que com base em interlocução aqui no Brasil. Então, imagina que
um cliente nosso que hoje tem um negócio médio aqui no Brasil e quer expandir para Portugal, por exemplo. Tá bom. Para poder atender os brasileiros em Portugal. Imagina se ele consegue fazer isso tendo como interlocução uma pessoa aqui no Brasil que vai ajudar ele a se estabelecer lá, a começar a ter relacionamento bancário com o próprio Santander, por introdução nossa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente facilitar a abertura da porta no mundo financeiro para essa empresa nos países onde a gente atua e com ponto de contato aqui no Brasil. Acho que o segundo ponto, Daniel, é a questão das soluções, né? Eu acho que, como eu comentei aqui, tem um ponto principal aqui que pega para as empresas, que às vezes é menor, que é o lado financeiro. Então, no lado financeiro, você tem desde um aumento de uma necessidade de capital de giro, e aí a gente tem distintas ferramentas para poder apoiar, principalmente quando a gente fala de comércio internacional, né, onde os prazos ficam alongados. Então, por exemplo, imagina que você vai exportar um produto daqui para fora. Tá. Antes você vendia aqui em 5 dias, seu produto estava na porta do distribuidor ou estava na porta do teu consumidor final. Aqui não, aqui a gente está falando de um processo de exportação, via navio, via avião, seja o que for, que leva tempo. Então, entre você exportar o teu produto, chegar lá na ponta, eventualmente aquele cliente do nosso cliente pagar, isso aperta financeiramente, principalmente aqueles clientes que não têm tanta musculatura quanto os grandes, né? E aqui, pagamentos, recebimentos, câmbio, você recebe em moeda estrangeira, como é que você recebe, como é que você converte para reais? Você passa a ter uma exposição cambial aqui, entre exportar, receber, sendo que você tem que pagar aqui todos os seus custos em reais, os custos em reais subindo. Então, acho que tem N fatores aqui do ponto de vista de solução que a gente pode agregar. Outra coisa muito legal, falando aqui rapidamente só para fechar, é a questão da confiança, né? Vocês lembram que eu falei aqui da questão da confiança do comprador lá na outra ponta? Total. Hoje a gente tem ferramentas para que um cliente nosso, independente de quem seja o cliente na outra ponta, se obviamente esse cliente é bancarizado também, ele não precisa confiar que aquele cliente vai pagar. A gente assume esse risco para o cliente. Então tem uma enormidade de produtos que a gente consegue fazer isso e trazer conforto para o nosso cliente aqui nesse processo de comércio internacional. É o que o tio fala, a logística é muito difícil. Hoje em dia, Zuki, com o negócio de supply chain, ainda mais o transporte, Covid, enfim, o cara que está no mercado local e já toma as rédeas aqui para fazer o negócio crescer, o que o Capaz está falando, na última linha é o seguinte, Tá. Para você acessar o mercado global, você tem que tateando e, obviamente, quem pensa grande quer pensar num mercado de fato mais expansivo, onde você tem vários tipos de consumidores. Eu vou te dar um exemplo. Ambev. Tá. A Ambev fez aqui em 89 fusão da Antártica, da Brahma, não sei o quê. Perfeito. Só chegaram onde chegaram porque pensaram grande. Há 30 anos atrás, a empresa do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel era uma cervejaria familiar. Certo. Aí você fala, pô, mas será que eu tenho que ser uma Ambev para começar? Pô, os caras começaram da onde? Pra você escalar o Everest, tem que começar da base. Não é verdade? Não, total, cara. Então, o negócio é o seguinte, para você abocanhar isso, tem que trabalhar, obviamente, sério. E quando você tem uma instituição financeira no meio do caminho, você consegue se proteger, tanto na parte cambial, quanto dessa... Pô, será que eu conheço o cara que está comprando meu produto do outro lado? Será que ele vai me pagar? Então, hoje, num mundo muito mais globalizado, e obviamente você tem regulações que protegem isso, ainda mais em instituição financeira, no final do dia, trabalhando direitinho, você não precisa ser um gênio. É só você fazer o certo e tateando mercados maiores. E o mundo está aí para navegar, Zuki. Independente de Covid, de qualquer coisa, tem que pensar grande. Afinal... A vida é curta pra gente pensar pequeno. É o que mais vale, né? É o que mais vale, né, Capaz? É verdade. Legal a visão de vocês, assim. E eu vejo assim, cara, você pode até me dar uma aula sobre isso. O cara que está empreendendo precisa tirar a desburocratização, né? A gente tem um setor assim muito burocrático no Brasil, ou de pagar imposto, ou do cara não calcular o markup, ele não sabe quanto é que custa, quanto que ele vai vender. Então tudo isso, ao mesmo tempo, o suporte de um cara que já tem uma instituição que tem há anos, facilita o entendimento do empreendedor, porque ele vai tomar porrada, não tem jeito, né? Não é capaz? Sem dúvida. Vai tomar porrada, vai apanhar, vai ter dificuldade. Mas foi o que você falou, né? Acho que aqui no Brasil, principalmente
pensa do ponto de vista de impostos, né? A gente aqui lida com tantos, tão diferentes e com tantas formas de cálculo, que às vezes ele chega lá no outro país, o negócio é tão simples, tão mais fácil. Que ele fala, porra... Por que eu sofro tanto no meu país e aqui eu tenho uma vantagem onde eu nem conheço direito o processo? Pô, é igual o cara comer pizza de chuchu a vida inteira, quando ele começa a comer uma de calabresa, ele fala, pô, o mundo é melhor. Isso aí. Uma pizza de brigadeiro. Nossa, aqui multinacional, que ele falava, eu tenho 30 pessoas no Brasil para fazer todos os meus processos de impostos e na minha matriz na Europa eu tenho 2. Duas, é verdade. Não, aqui é uma negócio de louco, é uma indústria gigantesca. Por isso que eu sempre bato na tecla, Zucchi. Próximo governo vai chegar, independente se é o mesmo ou outro, reforma fiscal para ontem, entre outras, né, administrativa, enfim. Na fiscal tributária para ontem. Para ontem. A gente quer atrair esses caras de fora. Esse é o business, entendeu? E tem que pressionar Brasília, não tem jeito. Não tem, isso a gente tem que fazer e não vai ter como fugir. Agora, meu querido Capaz, 19 anos atuando, né, nessa área, né, de mercado financeiro, banco, teve uma transformação gigantesca e com certeza você é um cara, meu, da tesouraria que eu tô vendo. Você acompanhou essa revolução, né? O que você acha que a gente olhando agora, não como o tio fala do retrovisor, mas olhando para frente, o que a gente tem dessa parte do setor que vem se desenvolvendo na tua área? O que você olha, que você é um cara que, meu, tá vendo lá fora. O que a gente pode aprender e olhar para frente? Eu acho que a gente tem grandes transformações que estão por vir, principalmente quando a gente fala aqui do Brasil, no sentido de ajudar as empresas na internacionalização, né? A gente tem agora sendo discutido um PL, uma proposta de lei para reformular todo o mundo de câmbio no Brasil. Isso é importante. Super importante, com a visão de reduzir burocracia, reduzir custo, e aí obviamente a gente fala em reduzir burocracia, a gente fala em reduzir custo. É uma discussão que está rolando, que foi trazida pelo Banco Central, super importante. E isso tende a transformar não só o mundo de câmbio puro, né, investimentos e tudo mais, mas principalmente o comércio internacional, que é o grande usuário das operações de câmbio aqui no Brasil. Então acho que esse é um movimento que está vindo, o PL está em discussão. Muitas coisas por mudar, obviamente não vai mudar do dia para a noite, é um processo que, como o próprio Banco Central colocou, leva alguns anos, não vai ser amanhã que a gente vai ter conta em dólar no Brasil, ou vai poder negociar o real offshore como acontece em outros países, mas está na direção correta, e esse eu acho que é um movimento super importante. O importante é a gente evoluir, né? O caminho que a gente está indo, a evolução. Obviamente o Brasil, país continental, você tem uma evolução lenta. Mas quando você olha outros países da América Latina que estão evoluindo, aí já é um problema bizarramente maior. Mas a evolução disso e a pressão dos empresários, banqueiros, industriais, para fazer o negócio acontecer. Então é muito importante. E o brasileiro, diferente do colombiano, do argentino ou dos outros que foram para Miami, muitos brasileiros estão lá também, mas o brasileiro gosta daqui, ele investe aqui, tijolo, serviço financeiro, demanda, bicicleta, startup. Porra, o mercado é gigantesco brasileiro, então isso vai facilitar a fluidez de grana e, consequentemente, de emprego, que é a melhor bolsa que você pode ter no mundo, é o emprego, entendeu? Fenomenal. Ô, Rafa, você foi uma grata surpresa nessa segunda-feira. Nessa gelada segunda-feira. Gelada, um papo agradável demais. Pô, você falou de trade finance. O Zucchi tá usando um relógio aqui, um Rolex. Que você me deu, inclusive. Então, você acha que veio... Você pagou quanto de imposto nesse relógio, Zucchi? Na verdade, zero, pô. Zero, caramba. Então, isso aí, quando a gente fala, pô, você tá vestindo uma puta roupa legal... Isso tudo depende disso que nós estamos falando. Com certeza. Senão você não estaria usando isso. De olhar pra frente, de ter cara com essa visão. Pô, super prazer aqui. A gente conversou aqui com o Rafael Capaz, o homem que entende tudo de internacionalização. Pô, obrigado pelo papo, cara. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui com vocês. E escutando aí o tio Rico falar de tudo isso, eu tô quase votando nele para presidente. Será que ele é a terceira via, meu? Tem muita gente...
Porra, a turma me pergunta, tio, qual é o seu número? Eu falo, eu já te conto, pera lá. Porque o pessoal fala, pô, nós queremos votar, que se candidata. Pô, imagina, mais uma coisa que eu tenho que administrar. Mas o negócio é o seguinte, depende de todo mundo. O Brasil depende de mim, do Zuc, do Capaz e todo mundo aqui pra fazer o negócio acontecer. E quem pensa grande, pensa no mundo inteiro. Fenomenal. Ó, pra finalizar, não sei se você quer se expor, mas se você quiser deixar um contato, porque tenho certeza, muita gente fica interessado com esse papo aqui. Quem quiser te achar, te acha onde? É inbox de Instagram, te manda fax, e-mail, o que você responde aí? Pode me achar no LinkedIn, Rafael Capaz. Capaz é K-A-2-P-Z. Pode me acessar também pelo e-mail aqui do banco, que é rcapaz@santander.com.br. 100% à disposição aí para a gente poder apoiar as empresas nesse processo de internacionalização. Escuta, vamos marcar, capaz, de comer um polpetone no Jardim de Nápoles. Puta, cara legal, cara agradável demais. E a gente garante que você recebe. A gente vai marcar de mandar um vinho pra você. Depois você passa o endereço aí. O tio, se ele tiver generoso, ele te manda um Petrus. Eu vou te mandar um vinho. Combinadíssimo. Um beijo grande. Pode tocar a música Vocês também aí. Valeu, garoto. Esse foi o Muito Risco, Pouco Ego. Pode tocar a música.